Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Diálogos Teológicos. Outra vez, pela graça de Deus, estamos juntos aqui, o irmão Mike Duarte. Paz do Senhor a todos. Irmão Alexandre Valeriano. Paz do Senhor. Irmão Bruno William. Paz do Senhor, meus irmãos. E eu, pastor Gunnar Berg. Você está nos Diálogos Teológicos. Meus irmãos, hoje temos a grande alegria e a satisfação de poder receber no nosso programa, nos Diálogos Teológicos dessa sexta-feira, a participação, a colaboração do pastor Alex Esteves. Pastor Alex Esteves tem sido usado por Deus no serviço, na obra do nosso Deus, como copastor no templo sede da igreja em Salvador, da Assembleia de Deus em Salvador. Também ele tem tido uma carreira profissional muito abençoada pelo Senhor. Ele é analista de direito do Ministério Público Federal no estado da Bahia e nós o convidamos para estar conosco hoje em razão de algo além destas coisas nas quais Deus já o tem usado, que é a sua forma de escrever e dar combate, inclusive com vigor apologético, contra um risco que ainda não foi percebido por muitas igrejas, que é o risco da esquerda teológica. Então, com alegria, nós e também os meus irmãos, por favor, recebamos o pastor Alex Esteves. Pastor Alex, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gunnar Berg, a paz do Senhor a todos os irmãos presentes aí no estúdio, como aos irmãos que estão nos assistindo. Para mim é um prazer e uma honra muito grande participar com os irmãos dos Diálogos Teológicos. Amém, pastor. Muito obrigado. Deus o abençoe. E para nós é uma satisfação poder ter o senhor aqui. Nós sempre fazemos o nosso programa dando início a ele com a leitura de um texto bíblico. Então, sempre selecionamos algum texto, o irmão Alexandre faz a leitura desse texto bíblico para nós. E o texto que sugeri para o irmão Alexandre fazer a leitura hoje, talvez até vá soar um pouco provocativo, mas é o que tem para hoje, irmãos. Então vamos suportar, porque é Bíblia. Leia aí, irmão Alexandre. Então está em Eclesiastes, capítulo de número 10, o versículo 2, que diz assim: O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Então nós vamos falar hoje a respeito da esquerda teológica. Não tinha como, tinha que ser esse, pastor. Tinha que ser esse. Mas, pastor Alex, conforme estávamos conversando ainda na noite de ontem, esse tema, a esquerda teológica, não obstante seja importante demais, seja fundamental para a igreja, porque é um risco, e é o Senhor quem vai explicar isso para nós, é um assunto pouco conhecido. As pessoas não têm noção do que significa apontar uma esquerda teológica ou uma teologia à esquerda. Então, de maneira didática, nós vamos ter que começar essa conversa fazendo a mais óbvia das perguntas sobre esse assunto. O que é a esquerda teológica? A primeira coisa sobre a esquerda teológica é deixar bem claro que ela existe, né? É deixar bem claro que ela existe. A esquerda teológica não gosta de ser chamada maneira. Eles são os cristãos progressistas, eles são os cristãos inclusivos, mas não gostam dessa expressão, dessa designação. A esquerda é antiga e está cada vez mais atuante, incluindo o meio pentecostal. A esquerda teológica, na verdade, é atuante, não percebem, seus irmãos, muitos dos irmãos já ouviram falar, por exemplo, da teologia da libertação. Uns já ouviram falar ou já leram a respeito da teologia da missão integral. Nelson Rodrigues, um escritor brasileiro, falava dos padres de passeata, eram aqueles clérigos da Igreja Católica que tinham uma militância marxista, política de esquerda. Houve, do século XIX para o século XX, o chamado evangelho social, muito ligado à teologia liberal. O evangelho social nasce dentro da teologia liberal e se expandiu ao longo do século XX. A teologia da libertação, que é muito falada, talvez menos, com certeza menos conhecida do que falada,
nasceu na Igreja Católica na segunda metade do século XX. Nós temos ali o nome do Gustavo Gutierrez, do Leonardo Boff. Leonardo Boff é brasileiro. E a teologia da libertação nada mais é do que uma adaptação marxista da palavra de Deus. Ela emprega o método do materialismo histórico dialético, né, do socialismo científico, do processo dialético à palavra de Deus. É aquele conjunto de preceitos marxistas que se baseiam na luta de classes, na luta entre capital e trabalho, entre opressores e oprimidos, a partir de uma chave econômica, classe social, burguesia, proletariado, coisa dessa natureza. E depois do Concílio Vaticano II, houve um avanço muito grande dessa pauta. E aqui na América Latina foi que a teologia da libertação nasceu. Pasmem os senhores, a teologia da libertação nasce justificativa, uma tentativa de justificativa teológica dos atos de guerrilha, de terrorismo dos comunistas na América Latina e em outros países. Então, a teologia da libertação, isso não é teoria da conspiração, ela nasceu para justificar o terrorismo de esquerda, dizendo que a opressão econômica era necessário que os povos oprimidos pegassem armas e que haveria uma suposta justificativa nas escrituras. Depois surge de forma legítima a teologia da missão integral. Eu digo de forma legítima porque ela veio a ser manipulada posteriormente, mas na sua origem a teologia da missão integral surgiu a partir do Pacto de Lausanne. É uma cidade da Suíça, né, que se escreve Lausanne em português, mas esse congresso que houve lá em 1974 era um congresso de evangelização e responsabilidade social, do qual participaram representantes de igrejas de vários países do mundo. E o objetivo era responder a pergunta básica: como conciliar a evangelização com a responsabilidade social, diante das grandes demandas sociais do mundo? Todavia, meus irmãos, nos últimos anos, a teologia da missão integral tem sido usurpada, tem sido, na verdade, uma versão protestante da teologia da libertação que nasceu no seio católico, como eu já mencionei. Aqui no Brasil, nós temos nomes muito importantes e destacados da teologia da missão integral. Eu vou citar alguns que são bastante conhecidos. Um deles é Ariovaldo Ramos. Ariovaldo Ramos, que é um lulista, é um petista, não sei se de carteirinha, mas é um petista de coração, que na verdade chegou aí visitar o Lula na cadeia, e ele é um dos líderes mais importantes dessa teologia de esquerda. Um outro nome muito importante, que foi um mestre de Ariovaldo Ramos, é Caio Fábio. Caio Fábio, que é o Papa dos desigrejados, e há 22 anos, mais ou menos, deixou a igreja ana, ou deixou o campo conservador, e está na internet disparando suas diatribes, ou seja, suas afirmações contra a institucionalidade eclesiástica. Ricardo Gondim é um outro. Ricardo Gondim era da Assembleia de Deus, Caio Fábio era presbiteriano. Ricardo Gondim era da Assembleia de Deus Betesda, mas ele começou a adentrar numa heresia chamada teísmo aberto, e de uns tempos para cá ele negou mesmo, ele diz que não é evangélico, ele nega a redenção, ele nega que Deus controle o curso da história, ele realmente não é nem cristão. Eu posso afirmar claramente, e o próprio Ricardo Gondim não é cristão, ele defende algo que é anticristão. Você tem Ed René Kivitz tem um jeitinho aparentemente conservador, né? Um jeito que a princípio seria palatável, todavia ele tem um discurso também muito perigoso, próximo do Ariovaldo Ramos. Eu já estive num congresso aqui em Salvador, chamado Transformando a Missão, no qual estiveram presentes Ricardo Gondim, Ariovaldo Ramos, José Comblan, o Wellington Santos, Carlos Queiroz, que é da Igreja de Cristo, a primeira dissidência da Assembleia de Deus, surgiu em 1932, lá entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Estiveram presentes outras figuras, mas esses aí foram os mais importantes. Ed René Kivitz estava também. E ali eu percebi, transformando a missão, mas transformando a teologia da missão integral em algo muito próximo da teologia da libertação.
Basicamente, para não me alongar muito, a esquerda teológica existe, e assim como o diabo a primeira falácia do diabo é tentar nos convencer de que ele não existe, não é isso? Uhum. Pois é, a esquerda teológica não quer ser chamada dessa maneira, porque isso mostra a sua carga ideológica de esquerdismo. Mas eles estão, por exemplo, entre os evangélicos do PT, houve aí 1 ou 2 congressos dos evangélicos do PT, com um objetivo muito rasteiro de cooptar os evangélicos. E no meio pentecostal, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso, eles estão por meio da teologia da experiência, de um liberalismo camuflado, dizendo que, na verdade, eles não são calvinistas e tal, mas o que eles querem é veicular uma proposta política de esquerda, tá certo? Mas a esquerda teológica existe, ela é relativista, e a gente vai poder falar melhor sobre isso, acredito que ao longo do programa. Muito bem. Pastor, aqui é o irmão Mike, paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. E, pastor, até aqui a gente tem falado a respeito da esquerda teológica. É provável que alguns dos nossos irmãos, como também é uma dúvida minha, esteja pensando, há uma relação entre a esquerda teológica e a esquerda política? Porque politicamente é o que a gente mais tem acesso, né? A gente tem uma percepção melhor de esquerda e direita no aspecto político. Mas com relação ao aspecto teológico e ao aspecto político, tem alguma relação da esquerda teológica com a esquerda política? A relação é muito estreita, né? Agora, é importante dizer o seguinte, nem todo esquerdista político é um esquerdista teológico, mas todo esquerdista teológico é um esquerdista político. Eu vou repetir, interessante. Nem todo esquerdista político é um esquerdista teológico, mas todo esquerdista teológico é um esquerdista político. Eu vou dar um exemplo de um esquerdista político que era ortodoxo, bispo Robson Cavalcante. Ele era ortodoxo, claro, ele era calvinista, ele não era pentecostal como nós, mas nas questões fundamentais da fé cristã, ele era conservador. E o contrário não acontece. Quando quem é um esquerdista teológico, necessariamente ele será um esquerdista político. Então, essas pautas de ideologia de gênero, teologia negra, teologia feminina, teologia inclusiva, uma teologia da cidade com um viés esquerdista, tudo isso daí começa a ser um conjunto de desdobramentos de uma visão sobre Deus. O próprio Derrida, que é o pai do desconstrucionismo, né, nessa era pós-moderna, ele mesmo admite, ele mesmo disse que na raiz de tudo está a sua relação com Deus, né? Ou seja, a sua percepção sobre Deus, né? Na raiz de tudo está a sua percepção sobre Deus, se ele existe, se ele não existe. De alguma maneira ele disse algo nesse sentido. O que acontece é o seguinte, vocês podem observar, os irmãos podem observar, que aquela ideia da morte de Deus, que veio ali na década de 70, né, de lá para cá, e que foi, na verdade, oriunda do pensamento de Nietzsche, né, do século XIX, influencia esses teólogos, né? A ideia de que se Deus morreu, nós podemos produzir qualquer tipo de teologia, né? E essa ideia de que Deus morreu é o seguinte, de que se Deus existe ou não existe, não é ele que vai determinar as nossas concepções. Há um relativismo, há uma relativização da autoridade bíblica e há uma usurpação. É aí que a esquerda teológica se aproxima da esquerda política. Há uma usurpação do texto bíblico a partir de uma ideologia. Karl Marx e Engels diziam o seguinte, ideologia é um discurso sobre a realidade. Eles diziam que a burguesia tem a sua ideologia, que a ideologia não reflete a verdade, mas é apenas uma maneira de justificar os interesses e a dominação econômica e política por parte da burguesia, e que o proletariado precisaria ter a sua própria ideologia. Vamos citar aqui Cazuza. Cazuza disse, ideologia, eu quero uma para viver. Né? Quando ele diz isso, ideologia, eu quero uma para viver, é uma forma de dizer o seguinte, ideologia não necessariamente é verdade, ela não necessariamente corresponde à verdade, mas é um discurso para a sobrevivência de uma classe. Só que com o passar do tempo, com a escola de Frankfurt, e com o gramscismo, né? Antônio Gramsci, que foi um comunista italiano, começou-se a transferir essa questão de luta de classes
começou-se a transferir ou substituir essa chave econômica por uma chave de raça, gênero e sexo. Ou seja, agora a questão não é apenas econômica. Eles tentaram fazer uma revolução do proletariado na Europa e nos Estados Unidos e não deu certo. O que aconteceu na China, o que aconteceu na Rússia, não aconteceu na Europa Ocidental, não aconteceu nos Estados Unidos, né? E o que acontece? Eles começaram a tentar se infiltrar nos espaços de poder, no Estado, por dentro, por meio da burocracia, por meio da educação, nas escolas, na universidade e agora nas igrejas. Eu digo agora nas igrejas porque isso está cada vez mais forte, até mesmo no meio pentecostal, que é um meio majoritariamente conservador, mas eles adaptaram o discurso para ser aceitável ao campo pentecostal. O que é o esquerdista político? Eu estou falando mais aqui do socialista, né? Você tem um esquerdista só para conversar, que é o social-democrata, o social-liberal, mas, de modo geral, o socialista é aquele que tem um ressentimento muito forte. A esquerda toda se baseia no ressentimento. Me permitam ser assim um pouco generalista, mas eu tenho uma visão de que a esquerda parte do ressentimento. Da seguinte maneira, tentar insuflar, tentar colocar no coração do pobre que ele é pobre porque alguém é rico. É o jogo de soma zero. Se eu sou pobre, é porque alguém é rico. Não, peraí. Nós podemos produzir riquezas de tal maneira que aquele que é pobre se torne menos pobre. Podemos observar que a pobreza e a miséria é maior nos países que tentaram planificar a economia, nos países comunistas. Nos países desenvolvidos, como o país ocidental, Estados Unidos, todo mundo cresceu com o capitalismo. E o ressentimento dá origem a essa teologia que tenta oferecer, teologia e ideologia, que tenta oferecer soluções fáceis e erradas para problemas complexos. É como aquela falácia econômica de que a riqueza produz miséria. Não, ela atrai aqueles que estão sem dinheiro porque sabem que perto da riqueza vão poder prosperar um pouco mais. É o mesmo mecanismo que se aplica então na esquerda teológica. Exatamente. Os irmãos podem observar, ainda só complementando essa questão do ressentimento, que em redes sociais, nos tweets, no Facebook, nas mídias sociais, o pensamento desses esquerdistas teológicos é de muito nós contra eles. É um pensamento muito sindicalista. Hoje você tem youtubers, tem influenciadores digitais que gostam muito de falar contra a religiosidade. Quem é que quer ser hipócrita? Ninguém quer ser hipócrita, né? Todo mundo quer estar do lado da sinceridade, da verdade. E quando se clama contra a religiosidade, contra esse clero, né, os coronéis que dominam as nossas igrejas, é claro que todo mundo quer bater palma para algo que é do bem. Todavia, meus irmãos, o discurso sempre começa por aí. Estou lendo um livro sobre hermenêutica do Moisés Silva e Walter Kaiser Jr., e acho que é o Walter Kaiser Jr. que diz o seguinte: até na falsidade existe verdade. Claro, senão eles não iriam atrair, né? Até na falsidade existe verdade. Então, eles começam a falar, não, essa religiosidade, essa hipocrisia, é óbvio que existe um farisaísmo, é óbvio que existe hipocrisia, é óbvio que existe alguém querendo dominar, mas como é que nós vamos resolver as questões nas nossas igrejas? Primeiro, fazendo um autoexame. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Segundo, oração. Terceiro, nos nossos concílios, em convenções, em debates eclesiásticos e por meio também do ensino teológico, como a ETAD bem faz, para mostrar aos nossos líderes, aos futuros líderes, qual é a melhor maneira, a maneira correta de lidar com o povo de Deus, mas não é com aquela ideia de nós contra eles. Eu estava lendo outro dia, não vou citar o nome, um pregador aí, de voz tonitruante, que é pentecostal, mas é de esquerda, ele estava dizendo o seguinte: comunismo nunca foi, olha que besteira, comunismo nunca foi ameaça à igreja. Dinheiro nunca foi uma ameaça à igreja. Aí ele citou um outro, Herodes nunca foi ameaça à igreja. Ameaça à igreja é quando a igreja se vende a alguém.
Peraí, quer dizer que Nero nunca foi uma ameaça? Herodes nunca foi uma ameaça? Herodes construiu um templo para poder cooptar o povo judeu. Né? O comunismo nunca foi uma ameaça? Em que planeta esse rapaz vive? Por favor. O que acontece? O que ele queria dizer ali? O PT era melhor, Bolsonaro é que é ruim. É isso que ele quer dizer. Eu não estou entrando no mérito de Bolsonaro ou PT. Eu quero dizer o seguinte, de maneira subreptícia, o que ele quer dizer é isso. Olha, era melhor nós sermos acossados por uma ideologia socialista em nosso meio do que apoiarmos esse ou aquele político. É isso que ele quer dizer. Diga logo com clareza. Só que é uma característica da esquerda, dizer as coisas de maneira fragmentada. E eles vão falando contra a religiosidade para poder nos cooptar e nós nos tornarmos vocalizadores, ventrílocos desse discurso. Pastor Alex, aqui é o irmão Alexandre. Em cima disso, como que eu consigo doutrinamente identificar essa teologia de esquerda? Olha só, é muito interessante, porque se você parar para conversar, irmão Alexandre, com um pastor de esquerda, e você pedir para ele subscrever as doutrinas, a confissão de fé, ele vai dizer que subscreve. Muitos deles vão dizer que subscreve. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de da esquerda pentecostal, e o seu interlocutor, que era um teólogo de peso da Assembleia de Deus, perguntou: você subscreve a declaração de fé da Assembleia de Deus? Ele disse sim, mas eu tenho certeza que não. Esse é um ponto. Muitos deles vão dizer que subscrevem declarações de fé. Vão dizer. Outra coisa, é muito importante observar que um teólogo liberal e os teólogos de esquerda são fatalmente, porque a teologia de esquerda nasce no liberalismo. O método sociocrítico é uma derivação do método histórico-crítico, crítica da forma, crítica literária, crítica redacional, crítica histórica, crítica das fontes. Esse discurso deles é necessariamente um discurso fragmentado. E uma das características, isso que eu quero dizer, da teologia liberal, é aquilo que eles não dizem. Falam muito de amor, eles falam muito de emancipação, mas o que é que eles pensam de redenção? O que é que eles pensam de oração? O que é que eles pensam do plano de Deus? Observar o que é que eles não falam. O que é que eles não falam sobre inspiração divina? Eles falam de revelação. Mas eles não creem na inspiração divina, verbal e plenária como nós cremos. Eles não creem na autoridade bíblica como nós cremos. Eles falam de revelação, por exemplo, a teologia narrativa. A teologia narrativa, eles vão dizer o seguinte: não, Deus se revelou e a Bíblia é o registro da experiência que homens tiveram com a revelação. Agora pergunte a eles, cada letra da palavra de Deus, cada iota, né, cada letrinha foi inspirada por Deus? Eles vão dizer: não, peraí, não sei. Eles usam muita conjunção adversativa, mas eles usam muita reticência, eles usam algo assim de dizer e não dizer, é um processo dialético. Então, se eles fossem escrever um livro de teologia sistemática, ia ser um livro cheio de furos. Eles odeiam teologia sistemática, porque a teologia sistemática pressupõe dogmatismo no bom sentido, certo? Eles odeiam colocar as coisas com início, meio e fim. Eles são fragmentários, porque se você perguntar para um teólogo da libertação, por exemplo, o que é redenção, ele vai dizer que a redenção na Bíblia, na verdade, precisa ser agora transposta para a nossa cultura, para um sentido de emancipação política e econômica. Eles vão ler Êxodo como uma saga. Uma vez transposta para cá, pode se referir à libertação dos povos da África, ou libertação da escravidão, ou a libertação do homem contra o governo de Bolsonaro. Quer dizer, eles vão tentar fazer uma transposição ideológica, eles vão fazer uma transposição cultural. Se você pedir, repito, para eles falarem sobre doutrina, deles vão subscrever. Mas vamos lá. Outro dia, eu fiz até um texto, não sei se no Facebook ou no artigo, sobre um texto de um tal de Ronilson Pacheco, que é um militante da teologia negra. Ele é colunista do Intercept, que é um site daquele americano, aquele Glenn Greenwald, que foi denunciado pelo Ministério Público Federal por contribuir com a interceptação, veja bem,
de mensagens de procuradores da República e juízes. Olha que figura. E o Ronilson Pacheco está lá. Esse Ronilson Pacheco escreveu um texto, meus queridos irmãos, dizendo assim: não há poder no sangue de Jesus. Isso alarma qualquer cristão, né? E no texto, o que é que ele diz? Ele diz que essa ideia de redenção pelo sangue é algo muito baseado na violência, porque quem derrama o seu sangue na favela é o negro, é o pobre, é o preto da periferia. O sangue é derramado e, na verdade, o sangue... O que ele quer dizer é o seguinte, que a redenção não foi um plano do Senhor derramado porque ele era alguém que lutou contra as elites. Esse Jesus, já que não é o Cristo verdadeiro, é um Jesus revolucionário, como o livro, por exemplo, do Leonardo Boff, Jesus Cristo Libertador, onde ele defende um Jesus que é praticamente um guerrilheiro, que é um protótipo do cristão latino-americano lutando contra a opressão estadunidense. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Eles não vão fazer livro de apologética, odeiam a apologética. Há um deles por aí que fica nas redes sociais, dando indireta sobre mim, sobre outros, que nós somos web apologistas, que nós somos apologistas de internet, criptocalvinistas, calvinistas enrustidos, porque nós defendemos a fé cristã. Defendemos a fé cristã. Até parece que isso é privilégio de calvinista, né? Nós discordamos dos calvinistas em vários pontos. Havia esse quesito de lutar contra a heresia, queremos o apoio dos calvinistas, queremos o apoio dos luteranos. Até porque, meus irmãos, é muita arrogância dizer que pentecostal não é vulnerável ao liberalismo. O que aconteceu com os luteranos? O que aconteceu com os metodistas? Wesley. O movimento pentecostal se origina em Wesley também, né? Dali veio o metodismo, a igreja Holiness, o movimento Holiness e o pentecostalismo, não é isso? Nós nos abebenamos muito em Wesley. O que aconteceu com muitas igrejas metodistas? O que aconteceu com muitas igrejas arminianas, né? Me parece que a primeira igreja que homossexualismo foi a igreja arminiana 22. Então, o que acontece? Será que nós somos insuscetíveis a tudo isso? É interessante, para concluir essa resposta, já um pouco alongada, que alguns se consideram imunes ao liberalismo. Nenhum de nós é imune. Existe a hermenêutica do diabo. Outro dia eu escrevi sobre isso. A hermenêutica do diabo está querendo se infiltrar em nosso meio. E ela tem várias estratégias, mas ela começa pela incredulidade. É assim que Deus disse? Estão tentando semear essa incredulidade em nosso meio, mas em nome de Jesus, nós venceremos. Meus irmãos, como os irmãos têm percebido, esse é um assunto longo, vasto, e Deus deu uma capacidade intelectual e espiritual ao pastor Alex que é impressionante, é para louvar a Jesus pelo ministério do pastor Alex. Então nós vamos fazer esse programa em 2 etapas. Você assistiu hoje a primeira parte do nosso programa e na semana que vem acompanha a segunda parte deste debate, dessas perguntas com o pastor Alex sobre a esquerda teológica. Nos vemos na próxima semana, então, se Deus assim nos permitir.